Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar, vamos compartilhar a nossa vida, as nossas dores, as nossas lutas e vamos colocá-las diante do Senhor. Este é um espaço de intercessão, este espaço da palavra do dia. É um lugar onde nós compartilhamos as nossas guerras e a partir das Sagradas Escrituras nós nos unimos. Porque é a palavra que gera fé em nosso coração, é a voz do Senhor. A voz do Senhor muda todas as coisas. Venha conosco, inscreva-se no canal, vamos espalhar a santidade bíblica. E hoje, extraindo aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 27, uma expressão que se repete nas Escrituras por diversas vezes, mas aqui Jesus a usa num contexto muito específico, dizendo que para o homem é impossível, existem coisas impossíveis, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O ambiente desse texto é o ambiente do diálogo de Jesus com um jovem muito rico. Há muitos jovens ricos nos nossos dias, né? Muita gente ganhando muito dinheiro e colocando a sua alegria, a sua realização, as suas satisfações naquilo que o dinheiro pode comprar. Poder, fama, influência, influencers, não é mesmo? Esse jovem rico, ele tinha muitas propriedades, mas ele não queria perder a salvação, ele queria ganhar a salvação, ele queria agradar a Deus e ser salvo. E então ele vem e se aproxima de Jesus e percebe que Jesus é um sujeito diferente, ensina com autoridade, impacta a vida das pessoas e, vez ou outra, manifesta poder que transforma a matéria, arranca o limite de uma paralisia e cura o paralítico, arranca as escamas da cegueira física e devolve a vista aos cegos. Jesus é maravilhoso. Jesus toca num leproso e o leproso é curado. Isso impressiona aquele jovem, porque por mais que ele tivesse muita grana e conseguisse tudo nesse nível, nesta esfera, ninguém consegue passar disso, né? Do nosso tempo, uma das pessoas mais admiráveis, eu também sou fã deles e tenho muitos produtos das suas empresas, Steve Jobs, proprietário, idealizador, é o intelecto, né? Foi o intelecto da Apple. Antes dos 60 anos de idade, o limite físico veio e ele faleceu. Multibilionário, admirado, idolatrado por alguns, né? Porque tem gente que gosta tanto dos produtos do iPhone, da Mac, né? Dos computadores Mac, que até idolatram o Steve Jobs. Mas ele faleceu. O seu limite físico chegou. E nem toda a fortuna conseguiu salvá-lo. Esse rapaz, o jovem rico aqui do Marcos, capítulo 10, ele também tinha tudo, e não tinha limites para aquilo que era natural, mas ele não queria perder a salvação, ele queria ser salvo. E ao perceber que Jesus era diferenciado e tinha e destilava uma sabedoria, um poder, um sobrenatural, ele veio até Jesus dizendo: mestre, eu quero ser salvo, eu não quero morrer para o inferno. E Jesus o convida então para uma jornada não somente de salvação, mas uma jornada ministerial, de colocar tudo o que ele era, o que possuía, o que tinha, a serviço de um projeto maior, de um propósito maior, mais nobre do que a felicidade imediata, do que o poder, a influência, essas coisas todas. Tem muita gente vendendo por aí, não é mesmo? Pois é.
E Jesus o orienta, fala assim: seja alguém bom, seja alguém direito, seja alguém que anda dentro dos valores morais, éticos, razoáveis para uma vida em sociedade. As palavras de Jesus foram outras. Ele disse assim: obedeça os mandamentos. Mas traduzido significa isso: nutra valores e códigos éticos e morais que sejam razoáveis para uma convivência boa com os seus semelhantes. E o jovem rico reagiu dizendo assim: mestre, desde que eu era pequenininho eu faço isso. E Jesus então acrescenta: uma coisa te falta. Vai, vende o que tens e segue-me. Doa e segue-me. E ele ficou muito triste porque ele era muito apegado às coisas materiais. E Jesus, diante desta experiência, viu ele saindo entristecido, abrindo mão de uma vida de glória por segurança material. Jesus disse: quão difícil é os ricos entrarem no reino dos céus. Quão difícil é para aqueles e aquelas que têm o coração apaixonado pela matéria, pelas coisas. E os discípulos disseram assim: mas então ninguém vai se salvar, é muito difícil. E Jesus então solta esta verdade que já é extraída de outros princípios, de outros momentos. O mesmo princípio está em outros momentos bíblicos. Nada é impossível para Deus. E eu queria que você pegasse esse texto hoje, Marcos 10, 27, e trouxesse a sua mente diante das realidades da vida. Porque nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Os nossos limites estão muito próximos de nós. Mas tão próximo, tão perto quanto os nossos limites está o nosso Deus. E Ele está sempre disponível e disposto para nos salvar, nos ajudar e nos guiar em caminhos de vitória. Minha oração por você é que você hoje tenha a experiência com o Deus do impossível e que isso traga não somente alegria para o seu dia, mas traga muita força, muita vitória para uma jornada na presença do Senhor. Que Ele te abençoe. Vamos orar? Deus querido, nós recebemos mais uma vez a Tua Palavra e na Tua Palavra nós descansamos. Abençoa-nos e direciona-nos, Senhor, nessa jornada de fé. Dá, Senhor, aos meus irmãos e às minhas irmãs no dia de hoje, ó Deus, esta fé que acessa o coração e as bênçãos do Deus do impossível. Vem em favor do Teu povo. Senhor, venha em favor daquele que está no leito da enfermidade. Venha em favor daquela pessoa que hoje está se sentindo só. Venha em direção àqueles, Senhor, que estão vivendo dias de lamento, de angústia, de tristeza. Que a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia possam repousar sobre os Teus filhos e filhas. Esta é a nossa oração para um dia abençoado na Tua presença, na presença do Deus do impossível. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos, vamos em frente. Fica na paz. Um forte abraço.